Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer o corpinho de um vestido infantil junino todo embutido. Então, sem enrolação, vem comigo! Bem, e para começar o nosso vestidinho, observe que o tecido aqui não é tão grande, né? Só é pro corpinho mesmo do vestido. Eu peguei mais ou menos aí 60 centímetros, né, de comprimento de tecido e eu vou começar a base do meu corpinho. Lembrando que aqui no nosso ateliê a gente trabalha com peças sob medida, então eu vou ensinar como você tirar o seu próprio molde através da fita métrica, tá bom? Então, o vestido que eu vou fazer hoje, ele veste tamanho 3, 4 anos, tá bom? Ele é um tamanho 4 anos, mas que veste 3 anos. Então, eu peguei aqui um pedacinho de sabonete, você pode pegar giz. E com a ajuda da fita métrica, nós vamos começar a fazer marcações no tecido para poder desenhar o nosso próprio molde. Então, vamos lá. A altura da cintura da criança, eu medi de cima do ombro até aquela parte da cintura onde eu desejo que fique o corte, né, da cintura. Foi 24 centímetros. Eu vou marcar aqui 27 centímetros, né, ganhando aí uns 2 dedinhos de margem e deixando um dedinho para cima, que é a margem da minha costura. As costas da criança mede 26 centímetros. Então, eu vou, como o meu tecido está dobrado ao meio, eu vou dobrar a minha fita ao meio. E na altura, da onde eu marquei aqui, eu vou deixar mais ou menos um dedo e vou fazer outra marcação. Certo? Esse aqui é o pedaço de tecido que eu vou trabalhar à frente do meu vestido, tá bom? Então, eu não preciso mais daquela parte, vou trabalhar essa parte. Agora, o próximo passo é o entrecavas. O que é o entrecavas? É do meio do vestido até onde vai ficar o cortezinho da manga. Vamos lá? Deu 19 centímetros na frente. Então, eu vou aqui. Deu aqui, eu deixo mais ou menos um dedo da margem de costura. E aqui vai ser o meu corte. A cava da minha manga. Eu meço de cima do ombro, da onde vai ter a costura, até onde deu a cavinha. Geralmente, eu deixo assim uns 2 dedinhos abaixo da axila para não ficar pegando no bracinho da criança, né? Então, no caso dessa criança, deu 14 centímetros e meio. Eu vou marcar a altura dos 14 centímetros. E agora, eu vou ver a cintura. A cintura dela é 45 ou 55 centímetros. Como eu tô pegando aqui só a parte da frente e o tecido está dobrado, aqui é a cintura dela. Então, eu vou dobrar ao meio. Aqui tá dobrado em 4 partes. Deu isso aqui. Só que eu não vou marcar aqui, entendeu? Eu vou marcar deixando aqui uns 3 dedinhos e marco depois dos 3 dedinhos. Agora, observe, eu tenho uma marcação aqui, a da cava da manga, a do entrecavas e o do ombro. Então, eu vou iniciar o meu corte.
Um detalhe muito importante aqui de cima do ombro é que a gente não pode deixar ele reto. A gente tem que deixar uma caidinha pro ombro. Então, eu meço 1 centímetro aqui, pertinho da cava, apenas 1 centímetro. E levo subindo até igualar na parte aqui de cima, tá vendo? Então, apenas 1 centímetro. Eu venho aqui, ó, chegando aqui pra cima. Pronto. Agora, a parte do decote. 7 centímetros a altura do decote. Então, vamos lá. 7 centímetros. A gente não pode deixar ele muito marcado. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Observe que ele tá muito assim, né? Então, a gente dá uma leve caidinha para que na hora do acabamento da costura não fique repuxando e nem pegando no pescoço da criança. A gente vai só conferir aqui as medidas. Ó, 26 centímetros é as costas dela. Então, tem aqui um dedinho, um pezinho da máquina pra costura, o outro pezinho aqui. Deu 19 centímetros. Tem aqui a partezinha da costura, um dedinho aqui. A altura da cintura, o dela é 24. Então, eu deixei aqui 3 dedinhos, mas só por precaução, tá bom? Na hora que a gente for montar o vestido, aí a gente tira o excesso e deixa só aqui um dedinho pra costura. Agora, aqui nas laterais, é importante a gente sempre deixar tecido e as mães agradecem, tá? Porque sempre elas querem ou apertar, ou folgar, ou aproveitar durante outros anos. Então, a gente deixa esse tecido pra dentro. Vocês vão acompanhar toda a modelagem e todo o acabamento do vestido e depois vão ver a importância de estar deixando esse tecido aqui pra dentro. Agora, vamos para as costas do vestido. Essa aqui é a parte da frente. Vou dar uma outra quedinha aqui. A parte das costas. A parte das costas é ainda mais fácil, porque você vai utilizar a parte da frente como base. Você ajeita o tecido, você deixa passar aqui, que vai ser onde a gente vai fazer as casas do botão. Deixa passar 2 dedos, tá bom? 2 dedinhos. E o restante, você corta aqui igual. Aqui, só um pouquinho mais de fora, tá bom? A parte da frente a gente deixa mais cavadinha. E a parte das costas, deixa aqui mais ou menos um dedinho. Viu? Vocês vão acompanhar na hora do corte. E a parte das costas aqui, mais alto. Tá bom? Mais alto, mais ou menos 3 dedinhos. Então, vamos lá. Igual. Aqui vamos cortar igual também. Aí, observe que na hora da curva, eu já não trago junto com a parte da frente. Nós vamos deixar um dedinho mais ou menos, só que quando chega nessa parte, ele já vem igual novamente. Muito fácil, gente. Aí, outro detalhe, vamos deixar um dedinho a mais. Um dedinho a mais. E aqui na parte das
das costas, 3 dedinhos a mais. Cuidado para não cortar a manga. Aqui, igualando, tá bom? Gente, o cachorro tá latindo. E se vocês não escutarem alguma coisa, ficarem com dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todos, tá? Pronto, estou com a frente cortada e com a parte das costas cortada. Observe que onde tinha a dobra, eu já abri. E esse tecido é tricoline, 100% algodão. Mas é muito importante que o vestido seja forrado. Aqui a gente prioriza muito o nosso acabamento. Então, eu vou ensinar você a fazer um vestido de bastante qualidade, de muita qualidade, para oferecer o melhor para as suas clientes. Principalmente porque nessa época do ano se usa muito chita, né? Muito tecido cetim, grosseiro, que às vezes não oferece conforto. Então, eu vou pegar aqui um tecidinho de algodão. Você escolhe o melhor, né, da sua preferência. Pode ser popeline, pode ser tricoline, textoline. Tem vários tipos de forrinho. Esse meu eu não sei o nome, mas ele é bem molinho, parece uma popeline. Então, eu ajeito aqui meu tecido e o processo é muito simples. Você vai somente colocar em cima e repetir o corte. Uma observação muito importante, gente, é que aqui, e é importante que no seu ateliê também, não desperdice tecido. Então, você sabendo aproveitar o seu tecido, você não desperdiça ele. Por exemplo, tem essa ponta, ao invés de cortar ele assim, né, que eu vou precisar de mais tecido, eu procuro uma forma de estar reutilizando aquela pontinha ali que sobrou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu coloco ele assim. Ó, a minha cava tá chegando aqui, então eu tô utilizando aquela ponta lá e não vou desperdiçar nem um pouquinho do meu tecido. E pronto. Parte das costas e parte da frente cortadinha. Agora nós vamos para a manga. Pronto. A minha criança, ela tem 20 centímetros de bíceps. O bracinho dela é dessa espessura, sendo que vai ser de elástico, tá? Então, essa vai ser a espessura do elástico. Eu vou cortar 22 centímetros do elástico. E aí, vai ter a margem da costura, vai ficar da espessura do bracinho dela. Só que a manga, nós vamos cortar ela mais larga para poder ter bastante espaço e ficar um franzido, um bufante bem bonito. E o comprimento da manga é 15 centímetros. Só que a gente vai cortar ela também um pouquinho mais alta para dar um acabamento bem legal. Então, vamos lá acompanhar o corte dessa manga. O braço dela é 20 centímetros, então eu vou somar aqui, eu vou deixar os 20 centímetros assim, e vou fazer o corte, vai ficar mais ou menos, vai ficar os 40 centímetros, né? Então, 20 centímetros aqui e 15 centímetros de comprimento. Tá ótimo. Olha, ó, esse meu tecido, já tô reaproveitando ele, daqui nada vai ser desperdiçado. Então, 20 centímetros aqui, essa parte eu já vou eliminar. Uma outra observação que eu esqueci de fazer é que o tecido está dobrado em 4. Certo? Ó, ele foi dobrado ao meio e dobrado novamente. Assim eu corto as duas mangas de uma vez só. Você economiza mais tempo. Então, tem os 20 centímetros aqui. Eu sei que a minha manga tem que ter
15 centímetros, mas eu vou deixar 2 dedinhos aqui pra fazer o acabamento da parte de baixo. E vou fazer o pico aqui também com 2 centímetros, tá? Então, observe esse corte. Você marca aqui o tamanho, faz um risco aqui. Esse vai ser aonde eu vou cortar. Você vai traçar uma linha reta. Pode ser uma régua, tá? Você pode utilizar uma régua. Então, você deixa aqui uns 4 dedinhos, traça a linha reta. Agora, nós temos a linha reta aqui. Agora, nós vamos fazer um 8. Bem suave, tá bom? Mas é mais ou menos dessa forma que funciona a manguinha. Você marca o meio, a metade da linha reta é aqui. Então, você faz uma curva assim pra cá, como se fosse uma parte de um 8. E a outra parte do 8 aqui pra essa outra parte. Agora, eu vou trazer na tesoura que você vai entender. Olha a curva do 8 pra cá. E a curva do 8 pra lá. Olha só como ficou. Um pouquinho torto, a gente ajeita. E aí, me diz aí nos comentários, você sabia desse truque pra fazer o corte da manga? Você pode testar depois num papel também, tá? Pra poder ficar melhor aí esse corte. Ó, foi feito tipo um S, né? Um 8. Você traça a linha no meio, aí uma parte do 8 pra lá, a outra parte do 8 pra cá. E dá super certo. A criança, ela só tem 14 centímetros de cavo, né? Essa parte aqui vai ser toda regulada na hora do franzido. Então, vai ter o franzido aqui e vai ter o franzido aqui no braço, tá bom? E o tamanho, né, da cava da manga, a gente vai ajustar na hora do franzido. É maravilhoso trabalhar com manga franzida. Agora, eu vou levar essas peças para a máquina e fazer a montagem desse corpo e você vai fazer junto comigo. Vamos lá? Bem, agora eu vim aqui para minha máquina. A linha que eu tô utilizando é a linha lilás, né? O tecido, ele é bastante colorido, então quando acontece isso, você pode utilizar qualquer uma das cores, né? Pode ser a predominante, você poderia usar o pink, o laranja. No meu caso, eu vou usar o lilás. Então, eu vou iniciar montando o corpinho xadrez, tá bom? Deixa o forro reservado. Vou pegar aqui a parte da frente e a parte das costas do xadrez. Nós vamos unir o tecido direito com o lado direito, dessa forma. O ombro e o outro ombro. Nós vamos deixar um dedinho, tá bom? 1 centímetro a mais da costura. Vamos lá? Nós fazemos o retrocesso no início e no final, para que a costura não se desmanche. E o pontinho, o tamanho do ponto é o tamanho 3 que eu estou utilizando, tá bom? Você vai ver como é fácil tá montando um corpo, um vestido embutido. Você fez esse processo na parte xadrez, agora você vai fazer na parte branca, na parte do forro. Eu tô utilizando o forro branco, mas você pode estar utilizando pink ou até mesmo o próprio tecido do vestidinho, se for um tecido confortável.
Então, vamos fazer o mesmo processo, juntando o ombro e juntando aqui o outro ombro. Não esqueçam de fazer o retrocesso, tá? No início e no final. Eu tenho um costume de acabar a costura e já cortar a linha, para não precisar ficar limpando a peça depois. Como é que vocês costumam trabalhar? Deixem aí nos comentários. Vocês deixam aquele monte de linha para cortar no final da peça? Pronto, agora a gente vai pegar o lado direito com o lado direito do meu vestido, né? Observe que a costura do ombro e a costura do ombro da parte do forro. Vamos deixar aqui juntinho. Cadê o lado das costas? O lado das costas aqui. A gente coloca um por cima do outro. E nós vamos alfinetar o decote, alinhando as costuras do ombro. Vou colocar um acabamento para cá e o acabamento para lá. Mas quem preferir deixar a costura aberta, dessa forma, também pode, tá bom? Vou deixar assim. Pronto, depois de alfinetado, nós vamos passar uma costura aqui em todo o decote. A distância que vai ser o pezinho da máquina, tá bom? Então, aqui, a distância do pezinho da máquina, pontinho 3. Em toda costura curva, eu gosto de dar os piques. É muito importante, tá bom? Esse cortezinho, para que a costura não fique repuxando, mas muito cuidado para não romper a costura do decote, tá? Agora, pelo lado direito, nós vamos prender esse acabamento aqui na parte do forro, tá bom? Vamos passar uma costura em volta de todo o decote, de forma que esse acabamento aqui fique preso aqui. Então, vamos lá. Pronto, quem tem um ferrinho aí pertinho é ótimo para você poder passar aqui, passar o ferro, né? Já fazendo aqui, deixando bem batidinho, deixando arrumadinho. Fica muito bom trabalhar dessa forma, viu? Mas como eu tô trabalhando aqui com a tricoline, eu posso estar vincando aqui também o meu tecido, que ele tem uma marcação muito boa. E é um tecido muito bom da gente estar dominando ele, principalmente para você iniciante. Optem iniciar o trabalho de vocês com a tricoline. Você terá mais domínio sobre o tecido. Olha só como ficou nosso decote, que coisa mais linda. Perfeito, né? Aí você observe que aqui ficou umas sobrinhas. Essas sobrinhas a gente pode acertar na tesoura, com bastante cuidado. Agora, nós vamos fechar a lateral do nosso vestido. Nós vamos pegar a fita métrica e marcar o tamanho da cintura da criança. O tamanho da cintura da criança que eu fiz o vestido era de 55 centímetros. Só que eu vou deixar tecido pra dentro, né? Por que eu vou deixar tecido pra dentro? Porque muitas vezes a criança guarda como é um material de ótima qualidade e um vestido impecável, né? Da costura, o vestido vai durar mais tempo. Então a mãe, ela vai poder usar mais tempo o vestido. A criança nesse decorrer do tempo pode ganhar peso, então ela só vai pedir depois para uma costureira fazer o reajuste, né?
soltar. E ela vai lhe agradecer muito por isso. Então, sempre que você pensar em fazer uma roupa, deixe uma margem de costura para dentro. Bem, com a ajuda da minha fita métrica, deixa ela aí sempre pertinho de você. Você vai fazer as suas medidas, né? Vamos conferir se eu tenho aqui 14 centímetros da cava, ok. Eu vou ter que tirar um pouquinho mais aqui, ó, mas a gente vai fazer esse ajuste, porque a criança tem 19 centímetros aqui na frente, eu só quero deixar um dedinho, então eu vou ter que tirar um pouquinho apenas. E 55 centímetros de cintura, né? Vou deixar isso aqui pra dentro, então vou tirar um pouquinho também. Então, eu vou fazer o ajuste aqui mesmo. Observe, aqui tem que ficar transpassado mesmo, porque é a parte dos botões, tá? Depois eu vou mostrar como nós fazemos o acabamento daqui. Então, eu vou logo tirar aqui os dois, deixar os dois dedinhos apenas. Agora sim, eu vou botar os dois dedos pra dentro e vai dar certo. Agora, essa parte aqui, como é que eu vou fazer pra tirar no mesmo momento o defeito dos dois lados? Eu vou igualar costura com costura, cava com cava, tudo certinho. Observe. E eu venho com a tesoura. Deixa mesmo tecido com tecido, tá? Bem organizado aqui pra não cortar nada errado. Ó, ficou umas sobrinhas, então depois a gente ajeita. Ó, que só o tecido tá dobrado, mas aqui tem que tirar. R$19 centímetros, com a minha fita dobrada, tecido dobrado. É aqui, só que a gente não vai deixar a costura aqui, a gente deixa um dedinho de margem, para a criança poder ter movimentação no braço. Pronto. Tirei isso aqui, só que o meu ombro tá certo, como é que eu faço? Bem, daqui a gente já vai diminuindo a nossa margem, né? Vai morrendo a costura, o corte. Quando chegar aqui é quase nada, tá vendo? Ó. Gente, essas técnicas, elas foram passadas de mãe para filha, né? Aqui em casa nós somos uma família de costureiras, né? Foi assim um legado que foi deixado pela minha avó, passou pela minha mãe. E eu herdei esse dom. Nunca fiz curso, né, de modelagem, mas sempre fui muito curiosa. Então, a gente sempre aprende técnicas novas. Então, assim como eu aprendo em alguns outros canais, aprendo com outras pessoas que têm já uma carreira, né, já uma estrada bem longa, eu espero estar somando com vocês também. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários, que eu vou ter muito prazer em tirar dúvida de vocês. Vou deixar 2 dedinhos pra dentro, então vou marcar aqui esses 2 dedinhos e vou passar a costura na parte do tecido principal. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Esse retrocesso aqui eu botei ele mais longo, porque depois provavelmente eu vou cortar aqui, tá bom? Na altura da cintura.
Se você está gostando do vídeo, deixa aí nos comentários, deixe seu like. Eu gostaria de saber também até onde meu vídeo está chegando. Então não esqueça de deixar a cidade de onde você está assistindo. Será que pelo sotaque alguém descobre de que cidade eu sou? Deixa aí nos comentários de que estado você acha que eu sou, que no final do vídeo eu revelo de que cidade eu estou falando. Passei a costurinha nas laterais da parte xadrez. Agora eu tô passando na parte do forro. Gente, esse acabamento embutido é maravilhoso. Assim, nem parece uma roupa de um traje junino, né? É uma peça de qualidade, sem falar no conforto, né? As minhas clientes, elas me procuram justamente por esse detalhe, viu? Pelo acabamento. Então, tenho muito capricho também quando vocês forem fazer a peça de vocês, que esse é um diferencial e conta muito, tá? Agora, nós vamos ajeitar aqui a lateral do vestido. Olha só, vai ficar esse tecido aqui pra dentro. Caso a criança engorde ou queira usar anos depois, vai ter tecido, né? Vai ter uma margem de tecido aí pra mãe poder tá folgando o vestidinho, olha só. Vendo? Agora, nós vamos fechar aqui a parte das costas, né? A parte dos botões. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui lado direito com direito. E nós aproveitamos enquanto a peça ainda tá toda aberta, tá bom? Sendo que a dobrinha do tecido, ela tem que ficar aqui, tá bom? Ó, na parte xadrez, deixando essa parte aqui da costura rebatida pra cá. E essa parte assim pra cá. A costura, ela vai ter mais ou menos 1 centímetro. Você faz o retrocesso aqui e o retrocesso no final. Vamos lá? Feito isso, agora você vai pegar esse acabamento aqui e fazer aquele mesmo processo do decote. Você vai prendê-lo aqui, do lado do forro. Você leva até onde der, tá bom? Não precisa levar até o final, até porque não vai dar pra levar até o final. Só chegando pertinho. Depois, com a ajuda do biquinho da tesoura, cuidado para não cortar, a gente arruma a pontinha aqui. Depois vamos levar no ferro, tá bom? Para ficar tudo bem ajeitadinho, pra gente poder fechar o nosso corpinho. Aí a gente faz o mesmo processo aqui do outro lado.
vira pelo lado avesso. Observe aqui a dobra, né? Dobra aqui, ó, na emenda da costura, deixando o lado que foi rebatido pra cá e esse lado pra cá. E vamos passar a costura. Agora, nós fazemos a mesma coisa, vamos pegar esse acabamento e prender aqui na parte do nosso forro. Olha só, gente, nosso corpinho já está praticamente finalizado. Agora, eu vou levar ele no ferro, tá bom? Para as costuras ficar bem rebatidas, para ficar bem bonitinho, a gente poder fazer o acabamento. E em seguida, nós vamos decorar aqui a nossa manguinha, pra gente poder colocar a manga no nosso corpinho. Volto já já. Tchau, tchau. Eu estou aqui com as duas mangas e estou aqui com algumas opções de aviamentos, né, que a gente vai decorar essa manga aqui. Então, eu vou abrir aqui o pacotinho do bordado inglês. Eu vou separar aqui o tamanho que eu vou precisar aqui para esse. Vou pegar esse aqui para essa manga. Eu corto exatamente do mesmo tamanho. E o mesmo tamanho para outra manga. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui o lado direito do meu bordado inglês. Esse lado direito, ele tem um brilho, né? Então, é fácil de tá encontrando ele. Do outro lado, ele já é um pouco fosco e o ponto dá pra gente detectar que é o lado avesso, né? Então, a gente já coloca aqui direito com direito. E o lado direito com direito aqui também. E eu vou passar uma costura, né? Tanto aqui como aqui. Eu vou passar na minha máquina overlock, tá bom? Porque a máquina overlock, ela vai unir essas duas partes e já vai fazer o acabamento, tá bom? Então, eu vou aqui, passar na minha overlock e eu já volto. Pronto, voltei. Né? Observe. Já passei aqui na overlock. Agora, eu vou virar aqui pelo lado direito. Vai ficar dessa forma. E eu vou vir com a fita. A fita que eu vou utilizar, ela tem mais ou menos a medida de 1 polegar. Lembrando que você pode decorar a sua manga da forma que você quiser. Você pode simplesmente só colocar um túnelzinho e o elástico. Já vai ficar muito linda a sua manga, tá bom? Mas eu vou colocar a fitinha. Então, essa primeira costura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer pra cá, pro lado, puxando pro lado xadrez, este acabamento. E passando uma costura bem no limite do tecido. Observe que vai ficar bem no limite do tecido. Vamos lá? Eu não vou passar a costura aqui, porque no meio do tecido ela vai servir pro meu próprio túnel,
para passar o elástico da manga, tá bom? Então, a próxima costura vai ser bem próximo da margem da fita, tá bom? Pronto, ficou dessa forma. Vou dar uma reservada ali pro lado, que aí a minha fita vai vir aqui, ó, vai ficar dessa forma, tá bom? Vou passar a fita, o elástico por dentro dela e vou fazer o mesmo processo com a outra manga. Foi passada a costura aqui no finalzinho e a costura na outra margem da fita. O que nós vamos fazer agora? Antes de passar o elástico, nós vamos passar 2 costuras aqui, principalmente nessa parte aqui de cima, tá bom? Que é para onde a gente vai franzir nossa manga. Então, você vai pegar o ponto mais largo da sua máquina e vai passar uma costura da largura do pezinho e uma mais próxima da margem do tecido. Vamos lá? Eu começo mais ou menos aqui dessa curva da cava. Não precisa fazer retrocesso, tá bom? Aí a gente só faz a meia volta e passa uma costura na lateral dessa, paralelo a essa outra costura aqui, bem próximo. Pronto. Agora, na hora de franzir, nós vamos pegar as 2 linhas mais de cima, deixa essas aqui para baixo, pega as mais de cima, e aí você vai puxar as 2 juntas, sem força, tá bom? Só é jeitinho, só pra tá franzindo. Aí você vai trazer o franzido todo pra cima do ombro, nessa parte aqui mais bicudinho. Você vai ajeitando, modelando, pra ficar aquele bufante bem bonito. Olha só como tá ficando lindo. Já dá pra ver mais ou menos, né? Ter uma ideia de como vai ficar. Então, fiz isso, reservo e passo pra outra manga. Pronto. Próximo passo agora é a gente passar o nosso elástico. O elástico, ele terá que ter 22 centímetros de comprimento. Por quê? A criança, ela tem 20 centímetros de bíceps. Então, eu vou deixar aqui 1 centímetro para costura. Os 20 centímetros do braço da criança e mais 1 centímetro para costura. Então, eu vou cortá-lo aqui. Observação, eu não tenho um elástico fino aqui no meu ateliê. O que é que eu faço? Vou deixar de fazer a peça? Não. Esse elástico, ele pode ser também dividido para usar em outros tamanhos, né? Se você vai precisar de um tamanho menor, se você tiver habilidade com costura, você pode cortar ele sem romper essa linha. Viu que dá super certo e não danifica o elástico. Se você não tem habilidade, eu recomendo que você tenha um elástico mais estreito, na largura de 1 centímetro, mais ou menos. Então, eu vou marcar aqui o meio do meu elástico e vou dividi-lo. Agora, com a ajuda de um grampo, passa elástico ou um broche, em alguns lugares conhecido como alfinete também, a gente vai colocar, vou colocar aqui dobradinho para não escapar. E vou passar, né? Vou fechar e vou passar o meu elástico dentro da fita. Vamos lá? Aqui, ó. Passo entre o tecido e a fita. Isso aqui virou um túnel, onde agora eu vou passar o meu elástico. E aí, gente, já começou as encomendas juninas por aí? Por aqui ainda tá meio tímido, sabe? Mas nós ainda estamos no meio de maio e já tem muitas escolas antecipando as encomendas. Então, aqui no nosso ateliê,
já recebemos algumas encomendas e a previsão é que para o fim de maio não teremos mais vaga. Então aproveite esse período, que é o período de ganhar bastante dinheiro, uma renda extra para você. Então vamos se especializar, procurar novas técnicas para aprender a fazer vestidos juninos, para poder ganhar uma renda extra nesse mês de maio e no mês de junho. Pronto, chegou no finalzinho, vou colocar aqui um alfinete para marcar. Já tem um outro alfinete aqui marcando, vou só soltar um pouquinho mais do tecido, pronto. Ó, agora eu vou trazer aqui, ó, direito com direito e vou passar uma costura fechando e em seguida vou levar na minha overlock para fazer o acabamento. Pronto, costura passada, depois eu vou passar overlock aqui para fazer o acabamento. Vou fazer agora o mesmo processo com a minha outra manguinha. Pronto, agora vamos passar aqui na overlock e montar a manga do nosso corpinho do vestido. Vamos lá? Passei na overlock, né? Agora eu vou cortar aqui o excesso de linha, para não ficar bastante linha. E aí, pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Deixa o like de vocês, não esqueçam de ativar o sininho, porque eu quero trazer bastante conteúdo junino. Bem, agora vamos lá. Com as duas mangas já desavessadas, né, pelo lado direito, eu vou posicionar o corpinho do meu vestido, localizo aqui a costura da lateral com a costura da lateral da minha manga. Então eu coloco aqui o meu acabamento na parte de trás, costura com costura, vou pegar o alfinete e vou marcar. E eu venho marcando, ajeitando aqui a manga com a cava e colocando alfinete. Boto aqui uns 3 alfinetes de um lado, aí eu passo aqui para o outro lado. Quando ficar meio apertadinho, aí você já pode passar aqui, ó, tá bom? Pelo lado avesso. Olha só. Tudo igualado, bota alfinete. E vai ajeitando. Aquele franzido, ele tem que estar em cima do ombro. Então, essa parte final aqui, pode ficar sobrando. O que que você vai fazer se ficou assim sobrando? Você vai ajustar no franzido. Você vai puxar um pouco mais. Lembrando que o franzido ele tem que estar bem em cima do ombro. Então, você franze mais. E você vai posicionar, concentrar, né, o seu franzido aqui próximo da costura do ombro. Então, a gente ajeita direitinho aqui. Já vai marcando com o alfinete. Lembrando, gente, que toda costureira tem uma técnica, tá? Então, é válida qualquer técnica, desde que você se identifique melhor. Então, nós temos que respeitar o limite de cada uma. Então, se você gostou desse método, você achou ele mais fácil, então, ok. Se não, se você acha que tem um método melhor,
gostaria de deixar o seu aprendizado, a sua dica, fique à vontade, pode deixar nos comentários, porque a gente sempre está em processo de evolução, né? Então essa é uma forma que eu gosto muito de trabalhar. As peças são sob medida. Cada corpinho, né, de cada criança tem a sua particularidade. Olha só, às vezes acontece isso, né, de ter uma diferencinha. Então o que a gente pode fazer? A gente vem com a própria tesoura. Ó, tá vendo? Sobrou um pouquinho. A gente vem com a tesoura, a gente vai acertando. Tá vendo? Costura com costura, alfineta. As duas mangas já alfinetadas, agora eu vou passar a costura com a distância do pezinho da máquina e em seguida vou levar na overlock para fazer o acabamento. Vamos lá? E olha só, voltei aqui com o nosso vestidinho, já com a manguinha montada. Olha só que coisa mais fofa. Ficou muito fofo. E o acabamento então, hein? Nem se fala. Olha só. Sem costura à mostra no decote. A gente vai fazer as casinhas, né, do vestido. Já passei aqui a overlock. Então, assim, o excesso de linha você vai tirando. Se ficou linha aqui do franzido, ó. Linha do franzido também a gente puxa, a gente tira, tá bom? Pra não deixar nenhuma linha à mostra. Então, essas partes assim, ó. Depois a gente limpa a peça toda. É importante ter esse cuidado antes da peça chegar ao cliente, tá bom? E se você já gostou do vídeo até aqui, deixe seu like, deixe aí nos comentários qual a sua dúvida, o que você gostaria de ver mais aqui no nosso canal e da cidade de onde você está assistindo o nosso vídeo. E aí, você já descobriu de que cidade eu estou falando? Não descobriu? Bem, gente, eu falo de Teresina, Piauí, estado do Piauí, terra do sol. Se vocês querem tirar essa dúvida, se aqui realmente é quente, só vindo, viu? Aí eu sugiro assim que vocês venham no período de outubro a dezembro. Você sabia que esse período é tão quente que recebeu até um nome, foi batizado de BR Obró. Vocês sabem por que foi batizado assim? Deixa aí nos comentários.